Boa noite a todos. Convido a todos a prestarem atenção agora no nosso início de jornada. Primeiramente, eu agradeço ao Dr. Rodrigo, ao Dr. Humberto, pelo convite de participar da jornada de psiquiatria de ligação e interconsulta, e ainda mais na mesa que eu fui escolhida mesmo para ministrar aqui e moderar, falando justamente de interconsultas e multidisciplinaridade. Gostaria muito de falar que, além de psiquiatria, eu também me envolvo com as áreas de auditoria, então conheço os participantes dessa mesa, é uma grata surpresa estar aqui, doutora Priscila, acho que nós já interagimos antes em outros momentos, e os outros médicos eu também conheço do serviço do Mater Dei, e nós vamos poder trocar essas figurinhas, viu? Então, para a gente já começar e dar andamento, vou dar a palavra para a doutora Maria Angélica, que vai iniciar a nossa conversa sobre neurologia e psiquiatria. É com você. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite ao doutor Rodrigo e ao doutor Humberto. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, da psiquiatria e da relação com a neurologia. Bom, são duas especialidades distintas, né, porém são extremamente interligadas. A interação entre a neurologia e a psiquiatria ela é fundamental, né, para o diagnóstico e o tratamento de diversas doenças que afetam o sistema nervoso. E as doenças mentais, elas apresentam uma peculiaridade em comum às outras especialidades médicas, porque o diagnóstico psiquiátrico, ele se baseia mais nos sintomas do que em sinais palpáveis. Já a abordagem neurológica, por outro lado, ela se baseia no princípio que todas as manifestações clínicas, né, referentes ao sistema nervoso central, elas têm uma localização anatômica, né, e fisiológica precisa, elas têm uma topografia. Então, o objetivo dessa aula hoje é abordar de uma forma prática as principais doenças neurológicas relacionadas com a psiquiatria. Então, nós vamos começar um pouquinho falando sobre a esclerose múltipla, que é uma doença desmielinizante, né, mais comum no sistema nervoso central. São lesões, né, que surgem da destruição da mielina, mediada pelo sistema imunológico, né, num processo autoimune, onde é acometido na forma de placas, a substância branca, né, do cérebro, cerebelo, né, tronco encefálico e medula, onde as nossas células de defesa, que são os linfócitos T, eles vão atacar a bainha de mielina. Então, a esclerose múltipla é uma causa não traumática mais frequente de incapacidade, né, permanente em jovens. A prevalência no Brasil é de 15 casos por 100 mil habitantes e afeta mais mulheres que homens. E a idade média varia entre 28 e 31 anos, sendo que o pico de início da idade ele é de aproximadamente 5 anos antes para mulheres do que homens. Então, dentre os vários sinais e sintomas, né, da esclerose múltipla, sintomas motores como fraqueza, distúrbio de marcha, fadiga, sintomas visuais com escotomas, redução da acuidade visual, visão dupla, sintomas vesicais intestinais com constipação, urgência, incontinência, sintomas sensoriais, né, como a dormência, parestesia e dor, e os sintomas psiquiátricos, que nós vamos falar um pouquinho deles. Bom, então, os pacientes com esclerose múltipla, eles apresentam distúrbios psiquiátricos que são secundários a lesões, né, desmielinizantes no lobo temporal, sem uma fisiopatologia totalmente conhecida, mas sabe-se que o lobo temporal, ele é responsável pela, né, uma das funções, linguagem, memória e emoção. Então, lesões nessa topografia podem, né, causar alterações de humor, euforia, alterações de memória. Então, das comorbidades psiquiátricas, elas podem afetar mais de 95% dos pacientes com esclerose múltipla ao longo da vida, sendo que a depressão ela tem uma prevalência, né, de 50%, a ansiedade 40%,
sintomas psicóticos, 3%, e o transtorno bipolar, que pode ser, né, 2 vezes mais comum na esclerose múltipla do que na população geral. A depressão, nesses pacientes, ela é muitas vezes subdiagnosticada e pode mimetizar sintomas da própria esclerose múltipla, como fadiga, alterações de sono, alterações de apetite, choro sem motivo, né? Então, os pacientes com esclerose múltipla têm uma maior taxa de suicídio quando comparados, né, a outras doenças neurológicas e a população em geral. É uma doença complexa, então o tratamento, né, envolve uma equipe multidisciplinar, é muito importante, então, né, o psiquiatra estar junto, né, acompanhando esse paciente também, dentre, né, as medicações. Um dos pilares do tratamento para a esclerose múltipla é o corticoide, que nós devemos dar uma atenção especial para ele, porque em doses altas, né, por um curto período de tempo, na fase aguda da doença, pode causar várias manifestações psiquiátricas, né, como depressão, mania, psicose, delírio. Então, tem que ficar atento. Outra doença, né, bem relevante, né, seria a epilepsia, que é um distúrbio que se caracteriza por crises epilépticas, 2 ou mais, recorrentes, não provocadas. Existem muitos tipos, né, diferentes de crises, né, cada uma das quais com alterações, né, comportamentais e distúrbios eletrofisiológicos característicos. Cada forma de epilepsia tem a sua história natural e sua resposta ao tratamento. É uma doença muito comum, afeta 40 milhões de pessoas, né, podem ser afetadas em todo o mundo. Em países em desenvolvimento, né, a incidência ela é mais elevada, principalmente pelas causas infecto-parasitárias, como neurocisticose, o traumatismo craniano. Ele também, né, pode desencadear epilepsia, como doenças cerebrovasculares. Então, existe uma classificação de sintomas psiquiátricos em relação à crise convulsiva. Perictal seria esses sintomas relacionados à convulsão e interictal, esses sintomas independentes, né, das crises convulsivas. Então, as comorbidades psiquiátricas, elas frequentemente são encontradas, né, em pacientes epiléticos, sendo que os transtornos depressivos e ansiosos são os mais prevalentes, cerca de 30% a 35%. E apesar do reconhecimento, né, da associação entre os distúrbios psiquiátricos com a epilepsia, muitos pacientes eles permanecem ainda subdiagnosticados ou não tratados. O risco de suicídio em pessoas epilépticas ele é de 4 a 10 vezes superior à população em geral. E a epilepsia do lobo temporal ela é de aproximadamente 25 vezes maior. Bom, as crises pseudoepilépticas, elas podem muitas vezes ser confundidas com a epilepsia devido à semelhança das manifestações comportamentais, entretanto, elas não são consequentes a descargas cerebrais anormais. E elas podem ter origem fisiogênica ou psicogênica. A forma psicogênica ela é a mais frequente e uma parcela significativa desses pacientes também podem ter crises epilépticas, por isso o desafio no diagnóstico. É alta a prevalência de outros transtornos mentais na forma psicogênica, sendo os mais comuns os transtornos dissociativos e conversivos e somatoformes. Os antidepressivos, eles podem ser usados com segurança em pacientes com epilepsia, porém pode ocorrer uma piora, né, da crise por uma redução do limiar epileptogênico. Isso pode acontecer principalmente com a clomipramina e bupropiona. Os antipsicóticos também reduzem o limiar epileptogênico, principalmente com as fenotiazinas, e a clozapina também pode acontecer. Bom, agora um pouquinho da doença de Parkinson. Bom,
é uma doença de natureza crônico-degenerativa, lenta e progressiva. É uma síndrome extrapiramidal que mais atinge a população idosa e ela é causada pela diminuição da produção de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que ajuda, né, na realização de movimentos voluntários do corpo de forma automática. Então, a falta de dopamina na região da substância negra do cérebro pode, né, fazer com que o indivíduo perca o controle motor, né? Os sintomas, dentro dos sintomas da doença, a bradicinesia, a rigidez, o tremor e repouso, o desequilíbrio e os sintomas psiquiátricos, que veremos agora. Bom, a depressão, então, é um sintoma não motor frequente, está presente em pelo menos 35% dos pacientes, comumente não é reconhecida, representa o principal fator, né, de impacto na qualidade de vida e está associado com o aumento da taxa de mortalidade. Os sintomas depressivos eles podem se sobrepor aos sintomas da própria doença, como bradicinesia, hipomimeia facial, né, distúrbios, né, do sono, fadiga, e a frequência da ideação suicida nesses pacientes é bem alta, mas tentativas e planos são raros. Bom, o pramipexol, ele é uma medicação que é bastante usada em pacientes, né, com doença de Parkinson, porque é muito eficaz para os sintomas motores da doença e também tem efeitos antidepressivos. Além do pramipexol, também podemos usar com segurança, né, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou os antidepressivos tricíclicos, embora talvez né, não consiga uma progressão da dose devido aos efeitos colaterais que a medicação pode levar. A ansiedade na doença de Parkinson tem uma prevalência de 25% a 40%, e é possível que a ansiedade piore os sintomas motores, que acaba piorando ainda mais a ansiedade. Então, né, vale a pena tratar, né, se houver a ansiedade na doença de Parkinson. Das medicações, os tricíclicos também podem ser usados, e os inibidores seletivos, os benzodiazepínicos em doses baixas podem ser indicados, mas com cautela, pela alteração da cognição que pode haver e por piora dos sintomas motores. E a buspirona, que a buspirona pode ter um efeito moderado na ansiedade e uma melhora da discinesia, mas em alta dose pode piorar o parkinsonismo. Bom, os quadros psicóticos são frequentes, né, devido à demência que pode haver, né, ou pela indução da própria medicação. Pode acontecer quadros psicóticos, isso pode ocorrer precocemente no curso da doença, né, se a dose do fármaco estiver muito elevada. Quando isso ocorrer, a clozapina é uma medicação que melhora significativamente, né, a psicose, sem piorar os sintomas motores. Então, é um antipsicótico que tem uma eficácia estabelecida, porém, talvez tenha uma baixa tolerabilidade nos idosos. Já a quetiapina pode ser uma alternativa, né, para quando isso ocorrer. O sono. 80% a 90% dos pacientes com doença de Parkinson apresentam algum tipo de dificuldade para dormir. Eles podem ter sonhos vívidos, pesadelos, terrores noturnos, são comuns devido ao uso crônico de levodopa, que pode levar a esses sintomas. Bom, e para finalizar, a doença de Alzheimer, que é uma doença degenerativa, né, do cérebro, que é a causa mais frequente de demência, e nela ocorre, né, o declínio das habilidades intelectuais, de memória, linguagem, de percepção, de atividades motoras, abstração e planejamento. O mini-exame do estado mental, né, o Mini-Mental, é muito útil, é prático e é uma ferramenta importante no início da investigação das demências, né, sobretudo na doença de Alzheimer.
A apatia, ela é o sintoma mais comum e persistente, né, da doença de Alzheimer, tem uma prevalência alta, podendo chegar a 88%, que se caracteriza, né, pela perda da motivação. Ela pode estar presente em todas as fases da doença e é um sintoma que pode contribuir para a redução da funcionalidade. Já a depressão tem uma prevalência de 19% até 78%, sendo que a apatia e a depressão são duas condições diferentes, mas que pode ser difícil distinguir, né, entre elas. A agitação é muito comum, né, e é angustiante, né, tanto para o paciente quanto para o cuidador. A agitação está associada a um menor tempo de progressão da fase leve para a fase, né, para a fase grave da doença. Está relacionado também com o aumento do risco de institucionalização. Os sintomas psicóticos, com alucinações e delírios, eles estão associados a um rápido declínio cognitivo e distúrbios do sono, tem uma prevalência de 25% a 50% nos pacientes com doença de Alzheimer. O tratamento. As intervenções não farmacológicas, então, eles devem ser a abordagem inicial, principalmente, né, nos casos leves. O uso de medicamentos está indicado nos casos graves, sendo que o objetivo, então, do tratamento medicamentoso seria tratar os sintomas específicos, né, titulando sempre a menor dose eficaz e tolerável e com um limite de tempo específico. E seria isso hoje a aula. Muito obrigada, doutora Maria Angélica. Excelente apresentação. Fiz várias anotações para a gente discutir depois. Achei realmente que a gente tem temas demais aí para tratar com a psiquiatria e a neurologia. Viu? Parabéns. Obrigada. Nós vamos pedir desculpas por inverter a ordem das apresentações agora. A doutora Priscila teve um problema técnico, então nós vamos iniciar a próxima apresentação com o doutor Paulo Raimundo, que vai falar sobre dermatologia e psiquiatria. Doutor Paulo, a palavra é sua. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer aí a doutora Thaís aí, fazendo essa introdução muito bem feita de todos nós aí. Eu não tenho ainda contato com todos, né? São novidade para mim, mas é sempre um prazer trazer alguma coisa da dermatologia, principalmente para outras especialidades. Gostaria de agradecer também ao Dr. Rodrigo pelo convite, né? A sociedade de vocês da psiquiatria. Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar. Então, gente, começar aqui. Então, gente, a pele, né, e a psiquiatria, a gente que já tem aí experiência aí com dermatologia de muitos anos, a gente vê uma conexão muito grande, né? Até alguns pacientes que a gente tem em comum, eu e o Rodrigo, por exemplo, a gente vê a pele muito ligada, a parte dermatológica muito ligada com a psiquiatria. A gente procurou aí, nesse capítulozinho do livro, também, da maneira que a gente vai apresentar aqui, tentar trazer para os colegas de outras áreas, principalmente o pessoal da psiquiatria, para que algumas lesões dermatológicas possam fornecer algumas pistas para vocês aí na busca pelo diagnóstico, né? Então, tornar isso aí um instrumento para os colegas de outras especialidades. Então, vamos lá. Eu gosto de lembrar, assim, em aula, sempre o seguinte, que a pele, o sistema nervoso central, é muito bom ter uma colega neurologista também, são muito ligadas desde a questão embrionária. Então, a gente tem um folheto comum embrionário que vai originar o ectoderma, que o ectoderma vai originar tanto a pele quanto o sistema nervoso central. Então, gente, não tem, acho que, nenhuma especialidade mais ligada com a dermatologia do que a psiquiatria e a neurologia, né? Então, a gente vê um mapeamento dermatológico muito associado com a percepção da gente do corpo, né? Então, aí a pele começa a sair só da questão do órgão, do tecido, de células, de dermátomos, né? E a pele é a cara da gente, né? Então, acho que é o órgão que a gente tem ele à vista. É um órgão grande, cheio de particularidades, e que é a nossa
interface com o mundo. Então, através da pele, a gente vai buscar ajuda, através da pele, a gente vai ter sensações de prazer, de alegria, vão estar mediadas ali com o nosso sorriso. Então, a pele vai dar muita pista para a gente, tanto uma ectoscopia bem feita, por exemplo, alguma doença sistêmica, a gente procurar alterações cutâneas, uma hipovitaminose, que também pode dar coisa neurológica, pode dar coisa psiquiatra, pode dar coisa de outros aparelhos. Então, a pele está ali, um órgão grande, fácil da gente examinar e que pode nos dar pistas, né? E olha só, esse negócio é antigo, essa percepção aí, né? Então, assim, em 1788 já tinha médico descrevendo sobre o efeito das paixões na pele. Quer dizer, já estavam fazendo bem essa associação. E a gente vai classificar essas alterações dermatológicas em doente psiquiátrico e alterações psiquiátricas também em pacientes dermatológicos. Tem classificações simples, né? Como essa que fala dessa forma assim, simplificada, e até uma classificação mais complexa, que eu acho que é a mais interessante para a gente discutir, que é a classificação do Fitzpatrick, que é um autor muito assim forte na dermatologia, que os dermatologistas, às vezes, aqui no Brasil, a gente segue muito esse autor aí. Então, ele faz uma classificação muito grande, né? Vocês veem que ele coloca vários distúrbios aqui, de acordo com a condição psiquiátrica. Eu não vou citar isso aqui tudo não, gente, podem ficar tranquilos, mas é só para a gente passar aqui para vocês. Então, a gente vê, tem desde problema, por exemplo, que a doença de pele vai levar a favorecer doença psiquiátrica, por exemplo, sintomas depressivos e tudo mais, até quadros, às vezes, também psiquiátricos que têm uma determinada lesão de pele frequente. Então, vamos chegar na nossa prática clínica. Interessante. Então, vamos ver aqui, ó. Então, na nossa prática de consultório, gente, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo aí? Sim, ouvindo bem, doutor. Sim. Pode Não, seguir. Isso, é porque eu vi uma chamada aqui, acho que podia ser da parte técnica, mas então não é. Então, vamos lá. Então, olha só. Então, eu procurei agrupar aqui, dentro da nossa prática de consultório, algumas doenças que, assim, são fáceis da gente ter umas pistas, independente da especialidade de cada um, para nos trazer informação. Então, por exemplo, algumas doenças como dermatite artefata, que tem umas características assim de borda muito geográfica, lesão, né, tipo lesão autoinfligida mesmo, que a gente vê assim, às vezes a pessoa se queima com ferro quente, enfia agulha na pele. A gente atende às vezes paciente psiquiátrico, às vezes até de instituição, que chega com alguma coisa dermatológica, a gente suspeita mais facilmente, mas às vezes a gente vem com paciente até com condição social boa mesmo. O mais clássico, né, cortar o punho, ficar aquelas cicatrizes nos punhos. A gente vai examinar um paciente, por exemplo, com uma tricotilomania, por exemplo, vai examinar o paciente está lá com as marquinhas do punho, tenta esconder. A gente vai abordar e ver que o paciente está fazendo lesão de pele nele mesmo. Então, muito comum, né? Escoriação neurótica, fica ansioso, começa a coçar, arranca coisa na pele. Né? A tricotilomania, até que eu falei aqui, acne escoriada e por aí vai. A gente vê também muita doença, como a psoríase, o vitiligo, a dermatite atópica, em que o paciente tem, às vezes, uma carga emocional ali, um quadro depressivo, às vezes, o paciente, às vezes, até com uma vida muito difícil. A gente vê muito, por exemplo, vitiligo em paciente que perde, separa, coisas assim. E aí vai chegando também naquelas doenças que, às vezes, causam um sofrimento muito grande para o paciente, às vezes doenças que a gente até, como médico, né, a gente tem uma visão, às vezes, muito simplória. Por exemplo, você vê um paciente com acne vulgar, vou mostrar umas fotos aqui, vocês vão ver. Grau de sofrimento que, às vezes, um adolescente chega por causa de acne, né? Então, vamos passar aqui para umas fotos. Então, ó, por exemplo, um paciente assim com alopecia areata, isso já dá uma pista para a gente, né? Assim, tanto na dermato quanto para outra especialidade, a gente ficar atento para esse paciente, se ele não tem algum sintoma depressivo, alguma coisa qualquer, pelo menos assim, dentro da minha parte como dermatologista, a gente vê isso com muita frequência. Às vezes não vai adiantar só eu tratar da alopecia, eu preciso fazer uma conexão com um colega da psiquiatria. Falou, né, vamos conversar, como é que eu gostaria, às vezes eu falo muito assim, ó, quando eu vou mandar para o psiquiatra também ajudar, às vezes eu falo assim, ó,
Eu vou te mandar para esse médico aqui, ele é psiquiatra, mas na verdade ele é um médico de estresse, entendeu? Falo muito assim, é um médico de estresse, é para controlar o estresse da gente. E aí faz uma boa relação médico-paciente, às vezes não encaminho na primeira consulta, eu espero o paciente retornar, às vezes já com alguma melhora, então eu acho que a gente pode ter aí dar uma ligadinha para o colega, fulano, o que você acha desse caso? Eu vou te mandar um paciente assim, né? Às vezes o psiquiatra pode até falar com a gente, Paulo, começa um remédio tal aí, para ele, para ver se motiva ele. Então, essa interação, essa ligação, que eu acho que é o objetivo da jornada, é muito interessante na dermatologia. Vamos ver outras aqui, ó. Por exemplo, paciente que chega com herpes zoster. Né, muito comum, essa semana está bombando aí herpes zoster. Aí. Então, o que acontece? Abordar esse paciente, às vezes vem com a esposa, todo mundo fica apavorado, que esse negócio é muito feio, aí vão tratar do herpes zoster, mas espera aí, vamos investigar se não tem nenhuma doença sistêmica e vamos também, né, procurar saber mais desse paciente aí e fazer a conexão com a psiquiatria, né? Que eu acho que a gente não pode deixar de fazer isso de jeito nenhum. Que é muito comum um paciente que chega com herpes zoster, na verdade, ser um paciente deprimido, ser um paciente que está enfrentando alguma dificuldade muito grande, e aí ficou deprimido, e aí a coisa vai piorando, aí daqui a pouco ele faz outra doença, então ele começa na pele, daqui a pouco ele também, aí que ele infarta, aí alguma coisa assim. Então eu acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento. O herpes zoster é muito comum em paciente que está deprimido ou que está com algum problema psiquiátrico. Muito bem. Essa outra aqui, essa aqui nem todo mundo faz essa associação, mas vocês que são de outras áreas, isso aqui são as neurodermites, né, ou líquens simples crônicos. Então, o paciente vai se escoriando, é um comportamento compulsivo, né? Ele começa alguma coisa que traumatizou, ele começa a coçar sem parar, e aí faz essa hiperceratose com liquenificação, com crosta. Gente, isso aqui é muito comum em ambulatório mesmo, dermatológico, é muito. E quando a gente aborda melhor esses pacientes, todos têm alguma coisinha. Líquen simples crônico não tem jeito não. É só abordar mesmo que a gente vai achar alguma pistazinha de algum problema nesse paciente aí na parte emocional, né? Aqui também é outra neurodermite, é só o padrão que mudou, mas é neurodermite. Vamos ver mais algumas. Então, gente, outra aqui clássica, né, a psoríase, né? O paciente com psoríase, ele já tem a psoríase. Quer dizer, ele tem que ter a predisposição individual para ter a doença. Agora, ele tem a doença, mas a psoríase é extremamente sensível, com qualidade de vida, né? Além disso, ela está associada muito com problemas cardiovasculares, dislipidemia, aquelas síndromes hipermetabólicas, abuso de álcool, cigarro. Então, a psoríase dá uma pista para a gente que esse paciente, se ele está com uma psoríase muito difícil de tratar, ele tem alguma coisa. Então, eu acho que a gente, como dermatologista, ou você que já é de outra área e vê um paciente com uma psoríase muito difícil, né? Aí você fala, o que está acontecendo? Você já tratou, viu que está meio difícil? Vamos garimpar isso aí que a gente acha a pista, na parte emocional. Eu gosto muito de falar da acne, né? Que a gente tem um rapazinho aqui, já um homem adulto, aqui uma acne cística, que é uma acne também já papulosa, com cisto também. Então, gente, emocionalmente, a carga que um rapazinho desse tem, né? Então, assim, a importância que é tratar bem esses meninos, meninas, né? E todos os adultos também com acne, né? Eu já escutei frase de paciente com acne, homem, assim, adulto, né? De 40 anos com acne importante, assim, doutor, agora eu não tenho medo de tirar fotografia. Então, assim, o sujeito adulto com 40 anos não tira fotografia. Então, a gente imagina o humor desse paciente, né, já com a vida difícil que todo mundo tem. Então, é importante um quadro de acne, alertar a gente para esses sintomas depressivos, ansiosos, né? Essa questão de raiva. Tem uns meninos também que, quando começam a consultar com a gente com acne assim, eles começam, parece que eles são meio bravos, né? Depois eles vão melhorando. Aí, quando está terminando de tratar, está tudo alegrinho, troca, às vezes a roupa era mais escura, passa a usar roupa mais bonita, né? Aí já brinca na consulta.
Então, é importante essa fase aí, né? Que a pessoa não tenha a bagagem prévia que um adulto tem para lidar com uma dificuldade. Então, é interessante os adolescentes a gente abordar e ter atenção com isso, né? E aqui eu coloquei esse caso de neurofibromatose, além da questão desfigurante, né, da doença, uma doença que tem uma origem aí também neurológica, dermatológica, e que também esses pacientes têm muita dificuldade, né? Eu já tratei de paciente assim, fazendo shave, a gente tirava a lesão, voltava de novo, tirava mais tanto. Quer dizer, a pessoa também com a vida muito complicada, né? Emocionalmente, apesar da neurofibromatose dar alterações neurológicas, né? Tumores e tudo mais, ela também tem o dano psiquiátrico, que é o paciente fica transfigurado. Eu não consegui foto de outras assim mais interessantes para mostrar, né? Mas eu acho que a neurofibromatose mostra muito essas dificuldades desses pacientes. Eu achei interessante trazer também, que foi uma coisa até que o Rodrigo me pediu, assim, Paulo, procura falar sobre farmacodermia. E o que acontece? A gente, na prática, não vê tanto paciente psiquiátrico com farmacodermia. A gente vê mais farmacodermia de anti-inflamatório, com muita frequência mesmo, antibiótico também a gente vê. E às vezes a gente vê, assim, com benzodiazepínico, a gente vê também bastante, né? Então, algumas pistas para nos ajudar. Talvez a droga que eu tenha visto farmacodermia mais grave seja a carbamazepina. Isso dá uns quadros bem graves também. Mas algumas pistas, né, que a gente pode ter. Primeiro, suspeitar, né? O paciente está com alguma coisa na pele, suspeita, né? Você, como independente da especialidade, será que pode ser do negócio que eu passei? Será? Mesmo que eu não tenha visto ainda? Né? Aí vem muito a experiência. Eu acho que, às vezes, um colega mais jovem pode pedir a opinião de um outro colega, pede a opinião de um colega também. O que você acha? O paciente foi no dermatologista, ou foi no clínico, ele não sabe o que é, está com essa erupção aqui, né? E outra coisa, essas pistazinhas. Então, tempo de início da droga. Quanto mais recente a droga que a gente... Quanto mais a última droga que entrou para o paciente, sempre vai ser a primeira a gente suspeitar, mas não necessariamente. Se o paciente já é um paciente com história de muita alergia, a gente suspeita de qualquer droga. Doutor, eu tenho alergia à penicilina, eu também, quando tomei Fernergan uma vez, desmaiei, e eu também fui tomar uma vez um remédio para outra coisa, passei mal. O paciente muito alérgico dá a reação que a gente às vezes não está acostumado. Né? Se já é um efeito colateral que a gente tem descrição clássica, na bula já tem e tudo, a gente já fica mais fácil. Paciente que usa múltipla droga, às vezes a gente vê umas farmacodermias com drogas corriqueiras que você vai olhar, o paciente usa uma lista de medicamento enorme. Então, aí a questão metabólica vai ter interação que a gente às vezes não tem como prever. Então, o paciente que usa múltiplas drogas, mais risco mesmo de farmacodermia. A gente vê muito isso aqui também, ó, reintrodução depois de um tempo. O paciente fala, doutor, mas o senhor está achando que é essa? Mas essa aí, ó, eu já tomei, mais de 10 anos eu tomei esse remédio por um tempo. Gente, isso não exclui. O paciente pode ter usado, ter sensibilizado na primeira vez que ele usou e depois fazer uma farmacodermia quando ele vai usar de novo. Né? Questão de aumento. Tem muitas drogas que têm gatilho. Quando você vai chegando numa determinada dose, o paciente faz uma farmacodermia. Em geral, esse tipo de reação tem relação com efeito terapêutico. Às vezes tem, você está bloqueando alguma coisa, aí vai ser quase um efeito tóxico, né? Mas é interessante. E, finalmente, a melhora com a retirada. O paciente usa muito medicamento, está com reação na pele. Vamos tirando e observando. Tira tudo que dá para tirar e vamos reintroduzir uma a cada semana, uma a cada 2 semanas, por ordem de importância para ele. Né? Então, vamos continuar aqui. Ó. Eu citei algumas reações de farmacodermia que são bem descritas aqui. Ó. Com o lítio, eu vejo muito paciente ter acne tomando lítio. Com benzodiazepínico também a gente vê eritema fixo. Vou mostrar uma aqui também que é comum. Com tricíclico também a gente às vezes vê. Né? Mas, olha, apesar de ter esse tanto de efeito aí, a gente vê muito mais realmente, igual eu falei para vocês, com anti-inflamatório, viu? Vamos lá. Então, vários, tá vendo? Eu sei que está gravando, né, gente? Depois vamos ter acesso para a gente não ficar citando o nome de droga. Tá? E vamos pôr umas reações aqui clássicas que a gente vê. Ó. Eritema pigmentar fixo.
Então, eu acho que todo médico, independente da especialidade, tem que conhecer isso aqui, ó. Isso é uma mácula redonda que volta no mesmo lugar, né, com certa frequência. Por exemplo, está tomando um medicamento, de repente aparece essa mancha do paciente aqui. No início ela é meio vermelha, inchada, pode chegar até a dar bolha, às vezes tem prurido, aí melhora. Aí daí um tempo, de novo, no mesmo lugar. Mesmo que o paciente continue usando a droga continuamente. Ele não precisa tirar e entrar de novo, não. E às vezes vão aparecendo novas lesões em outras áreas. Tá? Então, vai juntando essa, depois aparece outra na mão, depois aparece outra no pescoço. Então, isso chama eritema pigmentar fixo. Muito associado com o uso de muito remédio mesmo, tá? Esses rachas cutâneos assim também, ó, a gente vê demais com remédio, todo tipo de remédio, mas é bem clássico, né? Vamos lá. E o que todo mundo tem mais medo, né, que é o eritema polimorfo, né? Aí aqui a gente tem um pegando mucosa, que é o eritema polimorfo maior, o Stevens-Johnson. Então a gente vê lesão em alvo na palma da mão. Começou a aparecer alvo, tira a droga. O paciente fala, estou aparecendo com as pintinhas na mão. É o começo, né? Geralmente começa a mucosa e palma da mão. E depois vai expandir. Opa, deixa eu voltar aqui. Depois vai expandir e vai pegar o corpo inteiro. Então essa sim é a reação, mas graças a Deus a gente não vê eritema polimorfo maior toda hora, né? Ok? Então, mas começou sintomas em manchinha na mão, tô sentindo o lábio ardendo, tira tudo. Então, vamos lá. Bom, então, em relação aí ao tratamento, né, dessas doenças de pele e tudo mais, que tem acometimento psicológico, psiquiátrico, né, o que a gente deve fazer? Gente, primeira coisa, tratar em equipe. O paciente chegou para o médico, dependendo da especialidade, com alguma lesão na outra área, assim como a gente encaminha de um especialista para o outro, né, independente de ser pele ou não, é muito bom a gente conhecer os colegas das outras áreas, fazer um contato prévio, né? Às vezes dá uma ligadinha para o colega, às vezes uma informaçãozinha que a gente passa ajuda muito no diagnóstico do outro. E eu vejo assim, na questão da dermatologia e da psiquiatria, eu vejo uma conexão grande assim, para que a gente possa fazer um contato com o colega da psiquiatria e vice-versa, principalmente quando a gente percebe que essas lesões estão relacionadas, por exemplo, alopecia areata, neurodermite, líquen simples crônico, essas doenças muito comuns, né? Vitiligo também é uma doença que a gente vê muito problema de depressão em paciente com vitiligo, né? Pelo menos assim, na minha prática, a gente vê paciente passando, às vezes até quadros reativos mesmo, paciente separado, paciente que perdeu o filho, paciente, né? Coisas assim desse tipo aí, sabe? A gente vê muito. E aí vai precisar de um suporte da psiquiatria para esse paciente. Eu vejo, por exemplo, paciente que tem vitiligo, tratada, já vi assim, paciente tratado da depressão, melhorado o vitiligo também. Né, assim, com a mesma medicação dermatológica. Antes não estava funcionando bem, o paciente trata da depressão, o vitiligo fecha. Né, então, e a gente vê isso, não foi uma vez, nem duas, nem três, né? Já vi isso aí. Muito bem, então, ó, tratamento em equipe principal. Eu acho interessante a gente, às vezes, iniciar a medicação. Por exemplo, se você é um psiquiatra, um neurologista, você conhecer alguma dessas doenças aí, que tem mais associação com a pele, que tem um componente dessa área também, e a gente já iniciar, ó, eu liguei para o fulano, que é ó, seu fulano, o senhor está com esse problema na pele também, eu sei que o senhor já marcou lá com o doutor fulano, enquanto o senhor não vai lá, eu conversei com outro colega meu, que é dermatologista, ele falou que a gente pode começar isso aí, né? Por exemplo, uma dermatite atópica do adulto, que está ficando mais grave. O prurido é insuportável, né? O prurido fica insuportável, o paciente não consegue dormir, né? O paciente chega para a gente e fala assim, eu tenho dormido 2 horas por dia. Quer dizer, como é que não vai deprimir, não vai ter outros problemas, ou se ele já tem algum problema psiquiátrico mais grave, que ele não vai se agravar. Então, o psiquiatra acaba tendo que passar um antistamínico lá para poder ajudar, liga para o colega da dermato, né? Se for o caso, né? Lesões de pele, gente, elas complicam muito, ainda mais assim, paciente que escoria muito, que é muito compulsivo, complica muito com infecção e às vezes fica muita cicatriz. Essas cicatrizes
são às vezes motivo de vergonha para o resto da vida. Então, assim, a gente, pelo menos, eu acho que vocês aí de outras áreas, percebeu escoriação, percebeu, pode medicar local também, a gente pode orientar e ajudar a prevenir essas cicatrizes, às vezes, né? E essas complicações infecciosas é mais fácil, que eu acho que infecção é mais fácil, infecção bacteriana é mais fácil de vocês tratarem. E eu acho que a gente fazer uma relação médico-paciente, às vezes englobando a família também, quando possível, né? Quando o paciente tem, a família tem acesso a gente, eu acho muito importante a gente motivar. Às vezes o paciente, por exemplo, a gente, na prática, né? A gente vê o paciente tem um problema dermatológico lá, um problema que traz um desconforto muito grande para ele, mas como ele está deprimido, ele não fica motivado a tratar. Vou dar um exemplo, uma psoríase moderada, com lesão muito grande pelo corpo. Ele precisa de tomar sol, ele precisa fazer a medicação, às vezes tem medicação oral também, que ele tem que pegar e ir para o sol. O paciente fica desmotivado, aí o familiar fala assim, ele não faz, doutor, o senhor manda, ele não faz. Peraí, tem que trazer o familiar também junto, ó. Ele está num momento difícil, que ele fica desmotivado mesmo, a doença é muito longa, tratamento muito longo, a pessoa fica desmotivada. Eu imagino mais ou menos o que deve passar o endócrino, por exemplo, para tratar a obesidade. Essas doenças de pele assim que são difíceis e longas, você às vezes tem que tratar a família inteira, né? Você tem que motivar todo mundo pelo objetivo comum do paciente. Então a gente vê isso muito na dermatologia, né? E aí o colega da psiquiatria junto vai fazer uma diferença muito grande se a gente cria esse laço aí. E se o paciente percebe que você quer saber se ele está indo no outro médico, no outro especialista também. Né? Se o paciente pensa assim, o doutor fulano vai ligar para o outro doutor, eles vão saber se eu não estou fazendo, se eu não estou indo lá. Aí a gente pode até falar que vai ligar. E aí você acaba criando um laço e o paciente acaba melhorando. Né? Porque a hora que ele começa a ir direitinho, ele vai em um, vai em outro, ele vê que ele está melhorando e aí ele fica motivado e aí ele vence a doença. De preferência, as duas doenças, né? Tanto as duas de uma vez. Muito bem, então, gente, eu acho que não só a psiquiatria e a dermatologia, mas todas as especialidades, né? A gente tem que dar as mãos mesmo em benefício do nosso paciente, procurar o melhor tratamento para ele, né? Motivar o paciente, que é muito importante. Eu acho que a gente precisa trocar experiências, que é como esse fórum aqui hoje, né? A gente trocar experiências de especialidades diferentes, discutir casos em comum, né? E abordar isso aí talvez de uma forma mais importante na graduação, já criar no estudante mesmo que está formando uma mentalidade de discussão interespecialidade. E que é bom a gente, às vezes, ler um pouquinho de uma outra coisa, não que a gente vá tratar outra especialidade, mas ter um pequeno conhecimento também para facilitar um diagnóstico, né, para a pessoa buscar, a gente encaminhar mais, fazer um contato, coisa assim. Enquanto a gente não ficar só na nossa caixinha pequenininha, fechadinho no consultório. A gente tem que abrir, né? Muito bem, vamos... Olha, eu então gostaria de agradecer, espero que eu não tenha estourado aí o tempo, né? Foi um prazer aí falar para vocês, e aí depois a gente está à disposição aí para as perguntas direitinho. Ok? Paulo, muito obrigada. Você não estourou o tempo, foi excelente a sua aula. Eu aprendi muito, acredito que todos aqui presentes também. Guardei várias imagens aí para ficar no meu banco mental, para a gente não deixar passar. Também fiz várias anotações e vamos conversar aí no final, viu? Muito obrigada pela sua apresentação. Da hematologia, correlacionando com a psiquiatria. Doutora Priscila, nos escuta, a palavra é toda sua. Doutora, estamos te ouvindo. Oi, tudo bem? Então, quero agradecer muito, muito mesmo esse convite, tá? Eu achei super interessante os temas todos e tudo, e né, espero contribuir aí com o cenário aí da hematologia e do TMO para vocês. Podemos começar, então? Com certeza, doutora. Fique à vontade, viu? Tá, joia. Então, pode passar. A minha
as minhas considerações aqui, né, são sobre hematologia, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o transplante de medula óssea, que é uma coisa que é nova, relativamente nova, né? E a gente tem muitas atuações multidisciplinares de várias especialidades médicas e de outras especialidades também, né? E a psiquiatria, ela está sempre com a gente também, desde a avaliação pré-TMO até o final também do acompanhamento desse paciente, né? Uma das considerações que eu gostaria de falar para vocês sobre as doenças oncohematológicas, né, que são doenças extremamente graves, né, e na grande maioria das vezes elas são de forma aguda, pega o paciente e o familiar de surpresa, né, elas podem acometer todas as faixas etárias, desde o nascimento até a velhice. O tratamento quimioterápico por si só já traz uma dúvida da sobrevivência, a batalha é longa, dura cerca de 5 anos, isso quando não tem uma recidiva, né? Então, assim, o tratamento é extremamente agressivo, ele pode acometer vários sistemas, e o envolvimento dos familiares é muito importante, né? Causa muito sofrimento para a família, muita angústia, muita dor, e a gente tem que se preparar para isso quando o paciente vai para o transplante, né? A gente trabalha com atendimento personalizado, humanizado, multidisciplinar. A gente tem uma participação intensa das clínicas médicas, da geriatria, da pediatria, da equipe do CTI, da infectologia, da psiquiatria, psicologia, odonto, nutrologia, fisioterapia, enfermagem. Realmente é uma situação em que o paciente está extremamente vulnerável, né? E a gente conta com a participação de todos. Pode passar o próximo. A gente tem aqui uma imagem, né, de uma pessoa se vendo assim num abismo, né? Isso daqui é o que acontece quando a gente vai dar notícia para o paciente que ele vai ser submetido a um transplante. Então, de repente, ele se vê vai cair num abismo e não sabe o que vai acontecer, né? Uma situação extremamente complexa e que a gente tem que se preparar também para poder atender e dar o melhor para o paciente. Próximo. Então, eu vou começar a contar para vocês o cenário do transplante, né, da transplante de células tronco hematopoéticas, né, mais conhecido como TMO. Pode passar. Então, a partir do diagnóstico, né, inicial, a gente já leva para o paciente, para os familiares, a possibilidade do tratamento com transplante em um futuro próximo, tá? Como uma consolidação do tratamento quimioterápico ou em caso de uma recidiva, né? O que vai levar isso para o paciente e para os familiares? Né? Uma angústia extrema diante do diagnóstico, uma ansiedade da decisão de realizar o transplante, um abalo da autoimagem, alicerçado no sentimento de ser saudável. A gente tem também uma ansiedade em relação ao doador. Será que eu vou ter um doador? Quem que vai ser? Então, isso tudo já começa desde o início do diagnóstico. Próximo. A gente tem os tipos de transplante, né, que são, tem algumas dúvidas, assim, a maioria das pessoas, elas confundem um pouquinho, né, os conceitos. A gente tem o transplante autólogo, quando é do paciente para ele mesmo, da própria pessoa. O transplante alogênico, quando é de uma pessoa para outra pessoa. O transplante singênico, quando ocorre entre gêmeos. E o transplante de cordão umbilical, quando a gente usa as células do cordão umbilical. Próximo. Bom, e as etapas do transplante, né? A gente tem 3 etapas principais do transplante, que tem atuação diferente em cada uma das etapas, né? Na etapa 1, a gente tem a consulta pré-TMO, que é quando a equipe multidisciplinar vai conhecer o paciente. Geralmente, a gente faz essas avaliações ambulatoriais, né? A gente avalia também o doador, a gente, no caso, né, de um transplante alogênico, a gente avalia também o doador. Nessa fase da etapa 1, a gente também vai fazer a mobilização, né, com fatores de crescimento, né, e a coleta de CTP para congelamento, né, criopreservação. Então, tudo isso é feito numa fase ambulatorial, né, com a equipe multidisciplinar conhecendo primariamente o paciente. Posteriormente, o paciente ele retorna para o ambulatório para finalizar as consultas e os exames. Então, ele vai programar a internação efetivamente para o transplante.
que seria a etapa 2, né? A etapa 2, então, é a internação e a fase do transplante propriamente dito. E a etapa 3 é quando o paciente já recebe alta e ele faz o acompanhamento pós-TMO ambulatorial também. Próximo. Bom, a estrutura física da unidade de transplante de medula óssea, ela é um pouquinho diferente da unidade do hospitalar que a gente está acostumado. É uma estrutura que ela é exclusiva para o transplante e não podem internar outros pacientes nem outros tipos de transplante nessa unidade. Ela é constituída com uma equipe capacitada e treinada para o atendimento exclusivo aos pacientes do transplante, e tem algumas regras também que a gente tem que seguir lá dentro da unidade. Por exemplo, é vetado aos pacientes a circulação fora das dependências da unidade TMO, né? Os acompanhantes também não podem sair e também eles ficam restritos lá dentro da unidade TMO. Então, com isso, a gente tem uma restrição até assim de visitas, né, dos familiares e tudo, eles não podem fazer uma troca diária, né? O isolamento lá dentro dessa unidade ele é de um longo período, né, de modo que um transplante autólogo a gente tem uma média de 20 dias de internação e o transplante halogênico passa às vezes de 30 dias, né, o paciente ele não pode sair. Os apartamentos por dentro, né, os apartamentos eles têm assim um conforto, são dispostos de DVD, televisão, banheiro individual, né, frigobar, internet. A gente permite que tenha também a entrada de alguns objetos que sejam típicos ali, que o paciente tem gosta mais, né, da casa dele, tudo. Brinquedos, no caso das crianças, a gente permite que possa trazer livros, e tudo de forma mais confortável possível, que ele possa ser mais acolhedor possível dentro daquele período que ele vai ficar em isolamento, né? O quarto também dispõe de ar-condicionado com filtro EPA e pressão positiva especificamente para a unidade de transplante. Próximo. Bom, dentro da etapa 2, né, a internação, né, propriamente dito, do transplante, a gente tem algumas situações, em cada fase dentro da internação, o paciente ele pode apresentar também alguns quadros mais críticos dentro da psiquiatria, né? Na admissão, a gente tem a ansiedade diante do que está por vir, né? Uma angústia pela perda da vida rotineira, sentimento de solidão, de isolamento. Em seguida, a gente vai passar para o paciente, né? Ele vai para o bloco cirúrgico para implantar o catéter. Esse catéter é um catéter específico, né, para a gente poder fazer a infusão da medula óssea do paciente. Essa situação de estar no bloco cirúrgico e tudo, de ser mais um procedimento que ele vai ser submetido, gera também uma ansiedade diante das intervenções invasivas, como uma cirurgia vascular, né, das suas complicações e tudo mais. Próximo. Bom, em seguida, né, a gente tem a infusão, né, em si, que é o momento que a gente vai colocar realmente a medula, né? Então, é uma infusão venosa, através desse catéter central, né? Essa bolsa, ela pode ser autóloga, do próprio paciente, ou halogênica, né, no caso de um outro doador, e aí, a partir dessa infusão, vem o D+1, D+2, D+3, e aí, por aí em diante, até a pega tão esperada, né? Quando os leucócitos, eles chegam, os neutrófilos acima de 500 e os leucócitos globais acima de 1000, né? E para o paciente, para os familiares, esse é o grande sucesso do tratamento, é o grande alívio, quando finalmente chega a pega, né? Mas, na verdade, não é bem assim. Para o paciente, isso é considerado o sucesso do tratamento, mas ainda podem vir outras complicações, outras coisas, né? Próximo. Volta 1. Bom, a gente tem como efeitos colaterais, né, do complicações do transplante, né? Enquanto não tem a pega, o paciente tem um estímulo com vários hormônios, né, tipo granuloquine, antimicrobianos, terapêuticos ou profiláticos, né, em caso de febre, tem transfusão, tem suporte, tratamento específico. Então, nesse momento, né, um pouquinho antes da pega, tem uma grande ansiedade, um medo de morrer mesmo,
né? Os pacientes, eles sofrem com mucosite intensa. Essa mucosite ela é um efeito colateral muito frequente no transplante de medula óssea. Isso pode causar, dependendo do grau dessa mucosite, uma irritabilidade causada pela dor, uma regressão emocional, um sentimento de arrependimento pela opção de ter feito o transplante. Pode causar uma diarreia muito importante. Então, os pacientes podem ficar, nesse momento, muito debilitados e, assim, muito regredir mesmo e ter muitos problemas relacionados aí a aceitar a terapêutica e tudo, né? É o grande momento ali que a gente tem problemas sérios, os pacientes não conseguem dormir, né? A gente tem que atuar ali com muita medicação para a dor, então realmente é uma fase mais crítica mesmo. Outra coisa que pode acontecer é a alopécia, né? Em alguns esquemas de quimioterápicos, na grande maioria dos que a gente usa nos pacientes, a gente tem uma questão também da visão, né, do paciente, uma ansiedade em relação à alteração da imagem corporal, né? Então, a gente tem que atuar também sobre isso. Próximo. Bom, e depois que a gente tem a pega e o paciente está estável, já todo pronto para poder ir embora, a gente, né, finalmente passa para a alta hospitalar. Mas tem alguns pacientes que não querem sair. Depois desse tempo todo, de 30 dias de internação dentro da unidade de transplante, tem alguns pacientes que têm muita insegurança, um desejo de resgatar a autonomia, mas ao mesmo tempo uma necessidade de manter a dependência. Será que eu vou conseguir ter o cuidado que eu preciso, né? Os parentes também ficam muito inseguros, como que eu vou receber essa pessoa na minha casa agora, depois do transplante, será que eu vou conseguir cuidar, né, dele e tudo? Então tem um temor também relacionado ao recebimento dele de volta à casa, né? E um temor também da necessidade de reinternação, porque sempre pode acontecer necessidade de reinternação. Claro que quanto mais passa o tempo, mais o paciente vai ficando longe dessa necessidade de reinternação, mas é possível que aconteça. Então, existe esse temor na necessidade de reinternação também. Próximo. Bom, e aí, né, a gente vai continuar fazendo acompanhamento ambulatorial desse paciente, mesmo que ele tenha recebido alta e pegado medula, a gente vai acompanhar os pacientes até o D+100 no TMO autólogo e por tempo indeterminado no transplante halogênico, tá? Os pacientes que não são da unidade, né, que não são pacientes vindos da hematologia do nosso hospital, né, a gente acompanha até o D+100 no transplante autólogo, por exemplo, e a gente depois devolve o paciente para a unidade de origem, tá? Tem pacientes que a gente, às vezes, vem de outros estados e tudo, e depois a gente devolve o paciente para ser acompanhado lá, né? E aí a gente tem muito, né, no pós-TMO, alteração na imagem corporal, muito pelas medicações que a gente utiliza, dificuldades na adaptação à nova condição, modificação da qualidade de vida, dúvidas entre avançar ou manter na zona de segurança, né? Isso tudo ele vai ter que adaptar, é um paciente que vai ter que seguir novas regras, né? Então isso daí realmente tem que ser acompanhado junto com ele, né? Vamos ensinar novamente como vai ser daí para frente, mas isso gera muita angústia. Próximo. Bom, e o psiquiatra nessa unidade de TMO, quais são as atuações aí, né, da psiquiatria? Próximo. O psiquiatra, gente, ele vai atuar em vários momentos dentro do transplante, tá? Desde uma triagem pré-transplante, né, com os pacientes candidatos ao transplante, uma anamnese psiquiátrica, né, diagnóstico psiquiátrico prévio, riscos de suicídio, tudo isso tem que ser avaliado, né, acompanhado. Às vezes o psiquiatra ele vai conhecer o paciente pela primeira vez, então também ver as recomendações que vai ser a atuação lá dentro do transplante, né? Durante a internação, os pacientes eles têm alterações comportamentais referentes ao processo do transplante, então ele vai ser acompanhado também pela psiquiatria, né? Ele vai fazer um diagnóstico diferencial entre condições clínicas mesmo, alterações ali relacionadas à medicação, né? Situações sistêmicas ou ação direta de medicamentos psiquiátricos, né? Ali dentro do transplante. Apoio aos familiares também, né?
Outra questão aí é a questão do doador, que ele também vai fazer uma avaliação do doador, né? E apoio à equipe também, né? A equipe multiprofissional, ela também, assim, é uma equipe fechada, é uma equipe que atua sempre em conjunto, mas nós também não somos de ferro, né? Então, assim, são várias situações que nós também precisamos de apoio. Próximo. Bom, na atuação do psiquiatra, né? Então, ele vai conhecer o paciente, né? Vai planejar e vai atuar em cima daquele, né, do quadro ali do paciente que ele se apresenta, né? O atendimento ele é individual, né, ao receptor e ao doador, né, medidas farmacológicas e não farmacológicas podem ser utilizadas e vão ser atendidos grupos, né, profissionais da equipe, do TMO também, os profissionais e os acompanhantes também podem ser atendidos pelo psiquiatra. Próximo. Bom, no caso do doador, eu queria salientar uma coisa muito interessante, porque o doador aparentado, né, ele é considerado como um salvador, né, da vida de um familiar. Ele é difícil, né, a recusa da doação, mas é garantida por lei, ele é de direito dele se recusar a doar, caso ele não se sinta confortável. Isso tudo é avaliado pelo psiquiatra e pela equipe multidisciplinar. Tá? Mas só que acaba que a família também delega muito uma responsabilidade para esse doador como salvador da sobrevivência daquele paciente, né? No caso do doador anônimo, né, do banco de medula, né, ele vem do registro, né, de receptores de medula óssea e ele é cadastrado ali anonimamente, né? E esse contato, né, ele é permitido somente após 1 ano do transplante. Né? E todos os doadores, né, de qualquer forma, tem que ser esclarecido todo o procedimento para que ele poder entender, né, qual que é o papel dele, para poder colaborar com a doação também. Tá? Próximo. Bom, a gente tem algumas contraindicações. Na verdade, alguns centros de transplantes de órgãos sólidos, eles consideram uma contraindicação relativa ao transplante a presença de um transtorno afetivo ou de personalidade, tá? Por exemplo, o diagnóstico de uma esquizofrenia na fase ativa, numa forma grave, ou a presença de uma ideação suicida, ou história de múltiplas tentativas de suicídio, são considerados uma contraindicação absoluta ao transplante de órgãos sólidos. Por analogia, a gente considera também que, no caso de transplante de medula óssea, também tenha essa situação que tem que ser considerada como contraindicação. Próximo. Bom, e aí? O que a gente pode atuar aí dentro das medicações, né, dentro do transplante? Para ansiedade, né, assim, a gente tem que estar muito atento com relação aos efeitos colaterais que os medicamentos psiquiátricos, né, eles vão atuar aí, se vai ser mielotóxico, se eles vão ter alguma interação com medicações já em uso do paciente do transplante, né? Então, a gente tem alguns que são seguros, que a gente costuma usar mais com frequência, né, que são os benzodiazepínicos, né, principalmente o lorazepam, né, em 2 miligramas, administrado preferencialmente no período noturno, né, e aí nos períodos também que o paciente tiver mais ansiedade. Ele tem uma meia-vida curta, ele não tem um subproduto mielotóxico e nem uma metabolização hepática, ele não entra também em conflito com os imunossupressores, por exemplo, a ciclosporina, que é uma medicação que a gente usa muito. Próximo. Para sintomas depressivos, a gente pode usar os inibidores da recaptação da serotonina, né, como a fluoxetina e a sertralina. Eles têm baixo perfil de efeitos colaterais, é de fácil administração, mas a gente tem que ter um cuidado com a interação medicamentosa, principalmente com a ciclosporina, porque o nível sérico ele acaba aumentando da ciclosporina com o uso da fluoxetina. Mas não acontece isso com a sertralina, então é bem seguro a gente usar. Né? Os antidepressivos tricíclicos, eles possuem um efeito anticolinérgico importante, então a gente não recomenda nesse momento a gente utilizar. Próximo. Para sintomas psicóticos, estados confusionais, agudos e delírios, pode ser usados os neurolépticos, né? E no caso o Aldol, na dose de 0,5 a 10 miligramas por dia, a olanzapina e a risperidona também podem ser usados.
e a gente também pode estar relacionado, tem que ver se também não tem alguma desordem sistêmica, né? Neurológica, tóxica. Então, assim, isso aí seria avaliado juntamente com a equipe que está atuando ali dentro da unidade de TMO. Próximo. Bom, como conclusão, né, então vou fechar aqui, o atendimento ele é recomendado quase que unanimemente, né, todo mundo vai precisar em algum momento mesmo da avaliação psicológica, psiquiátrica, né, não somente com o paciente, mas também com os familiares, o doador e a equipe, né, multidisciplinar. As intervenções, elas podem ser individuais ou em grupo, né, que vão auxiliar muito esse processo. Uma coisa que eu quero deixar bem aqui frisado para vocês é a atenção para as interações medicamentosas, né, com a terapêutica utilizada no transplante, principalmente os imunossupressores, e que a interação multidisciplinar entre as equipes é de suma importância para o entendimento de cada caso. Quero agradecer. Próximo. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigada pela oportunidade de poder colocar para vocês um pouquinho aqui do cenário do transplante. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Doutora Priscila, sua exposição foi fantástica, um tema muito complexo para a psiquiatria. Gostei demais. A gente conversa de TMO já tem uns anos, né? E agora a gente tem essa oportunidade de discutir com a psiquiatria. E eu acho até interessante, eu vou fazer algumas observações, então vou começar com você que já está na tela comigo, que eu fiz algumas anotações, trazendo até a nossa experiência já prévia, né? Então, para quem está nos ouvindo, eu, doutora Priscila, já trabalhamos em outros âmbitos, como eu já disse no começo, eu sou auditora de algumas operadoras de saúde, então, muitas vezes, sou eu que faço contato com ela para a gente poder liberar o atendimento daquele paciente, né, aquela medicação, todo aquele tratamento, e aquilo envolve um desgaste, né, não só da família, não só da médica, envolve do auditor, até do auditor, da operadora de saúde, onde a gente se desloca, a gente fornece nosso telefone pessoal, então, assim, a gente realmente sai do âmbito do trabalho, né, nós nos encontramos fora da oportunidade, assim, de janela, só do trabalho, olha, meu horário terminou aqui, eu fecho meu sistema, acabou, amanhã eu continuo, é um procedimento eletivo. Não, a gente realmente abraça a causa e é claro que a psiquiatria precisa estar envolvida nisso. Eu achei muito interessante algumas coisas que você trouxe. Primeiro que é uma adaptação, uma mudança de vida permanente para esse paciente, para a família dele, né? No momento que ele aceita ser submetido a esse tipo de tratamento. Então, eu entendi, inclusive, que não basta ele ter alguma desordem prévia ou ele estar manifestando algum sintoma. Ele precisa de acompanhamento, ainda que ele esteja totalmente sob responsabilidade desse tratamento, né? Então, eu entendo que, assim, ele vai ser considerado apto a ser atendido pela psiquiatria em todas as condições, independente dele estar manifestando algum sintoma, né? Porque em algum momento ele vai se sentir vulnerável, ele vai ficar frágil, vai passar pela condição psíquica dele, a morte, a vida, né? Essa relação aí de labilidade. Ele vai ser questionado, assim, mentalmente sobre os efeitos, né? Há uma dúvida de tratamento, esse tratamento... o TMO, é interessante falar, né? O tratamento do TMO, ele não tem uma segurança, assim como outros tratamentos, inclusive da hemato, onde você será curado. É sempre uma dúvida, né? O D1 não sei hoje como será, então ele não tem uma... Ele nunca está num momento onde, pronto, cheguei aqui está suficiente para mim, aqui eu estou bom. Acho que quem já acompanhou algum serviço de TMO, eu já vi vários, inclusive, realmente a gente vê, às vezes, o paciente no D50, onde ele já deveria ter ido à alta, respondendo bem e subitamente evolui com uma resposta insatisfatória, perde todo o tratamento. Então, assim, é um declínio de humor, é um declínio, desgaste mesmo, uma volta ao zero, né? Ele volta realmente à condição de não tratado, à condição de a doença está me acometendo, né? Agora eu vou ser sucumbido a ela. E esses pensamentos, em algum momento, ele pode ser, assim,
corrompido, né? Então, eu acho que a psiquiatria fica clara que a jornada do paciente precisa ser acompanhada pela psiquiatria e pela psicologia, né? A psiquiatria também só dentro do hospital, ela não tem esse tempo suficiente para sustentar o tratamento só com medicação ou só com uma escuta pontual. A psicologia pode ampliar esse pavor mesmo, né, do paciente, do seu familiar. Então, assim, acho que você expôs aqui perfeito. Gostei muito também, gosto de deixar claro aqui alguns pontos que eu anotei, que antes de decidir, o psiquiatra, geralmente, no hospital geral, ele é muito sozinho, né? Ele é interconsultor, e ele não tem residente, ele não tem um preceptor. A gente, geralmente, eu sou coordenadora de uma equipe, o Dr. Rodrigo Guê também faz a figura no Mater Dei de uma equipe, mas acaba que todos os médicos, eles são próprios, né? Eles podem ter a sua autonomia médica, porque eles não estão inseridos num programa de residência, eles já estão como equipe firmada. Isso faz com que cada médico ele perceba de uma forma aquele paciente e, às vezes, quer tomar uma conduta. Então, eu acho que, de todas as especialidades que foram trazidas aqui, para o TMO especificamente, esse approach assim, da equipe inteira e falar o que vamos fazer por este paciente. Eu comecei a fazer um contato com a hematologia me disse o que eu posso, o que eu não posso usar, então eu também não posso ir sozinho pelo meu entendimento, né? Muitas vezes a gente tem uma decisão terapêutica que seria o melhor para o paciente, mas a gente não tem conhecimento das drogas citotóxicas. Isso eu reconheço, eu acredito que todos os psiquiatras aqui realmente não são 100% envolvidos nessa complexidade que é as medicações de uso, porque não é rotina nossa, né? Então, assim, sempre nos ambientar, estudar, e peraí, eu não vou começar hoje, eu vou começar amanhã, eu vou discutir com a equipe, eu vou rever este caso, eu vou pegar os papers mais atuais, para que ele possa ter um tratamento eficaz. Você trouxe poucas medicações, assim, eu vi que você trouxe sertralina, fluoxetina, aldol, risperidona, mas assim, são poucas ainda, porque o paciente já pode ser intolerante. O que a gente vai fazer então? Então também o psiquiatra precisa estar num constante confronto com você e com vocês, né, com a sua equipe, e numa flexibilização, olha, vamos fazer isso, vamos fazer essa estratégia, se não der certo, vamos para outra. E é isso, viu? Então, assim, parabéns pela sua explicação. Daqui a pouco eu vou ler as perguntas para ver se tem alguma direcionada e vou fazer agora as minhas considerações dos demais colegas, tá bom? Então, já que eu comecei de trás para frente, agora eu vou para o Dr. Paulo. O Dr. Paulo também gostaria de fazer as considerações, então, da apresentação. Achei interessantíssimo, primeiro, o nome de distúrbios psicocutâneos, né, que a gente vai começar a utilizar. Certamente eu vou gostar de começar a utilizar este termo, tá? Para a gente não deixar de envolver a dermatologia em todas as condições que são muito frequentes, que o senhor trouxe, né? De muitas, demais mesmo. Eu achei muito interessante colocar a origem embrionária, a gente já sabe disso, mas eu não sei se a gente apresenta isso para o paciente. Então, pela psiquiatria, existe uma cultura de alguns psiquiatras, e eu gosto muito de fazer isso em consultório, mas também dá para fazer um pouco disso no hospital geral, que é fazer uma psicoeducação, né? Que é a gente realmente acolher aquele paciente e explicar para ele, para que racionalmente, dentro da habilidade cognitiva que ele tem para entender da medicina, que ele consiga realmente fazer na cabeça dele um entendimento claro, porque tem muito paciente que não consegue compreender porque na pele, e eu estou com algum problema também de distúrbio psiquiátrico paralelo, né? Então, quando a gente começa a contar a historinha mesmo, olha, da onde você veio, a gente pode, né, traduzir para o leigo, da onde você veio, tem uma ligação íntima, né? Você veio da mesma célula aonde vai a pele para onde vai o sistema nervoso central. Então, por esse motivo, o que acomete um pode acometer o outro, e vocês estão muito envolvidos. Eu acho que colocar isso na psicoeducação do médico, envolver essa frase, você já começa a fazer o paciente entender no início de tudo mesmo. Então, peraí, ele está me falando racionalmente que a mesma célula que me gerou a pele gerou também o meu cérebro, e assim, então, eu posso perceber que há uma ligação. E aí você vê
a aproximação do paciente no entendimento da doença, né? Não, realmente, toda vez que eu fico estressada, eu começo a ter uma lesão. Ou eu começo a desenvolver. Achei que você trouxe também algo muito interessante, que é as dermatites artefatas, né? Onde o paciente autoprovoca e às vezes, eles não percebem. Muitas vezes, no meu consultório, eu consigo ver esse paciente que ele traz a lesão e fala, não, isso aqui já começou, e ele não consegue relacionar que ele iniciou a lesão. Ele percebe já que foi uma coceira que apresentou e a doença estava ativa, e depois da doença ativa, ele começou a se lesionar mais. E geralmente a gente vê que a ansiedade dele, às vezes, trouxe aquilo, que a retirada de cabelo, né, a tricotilomania, eu acho muito frequente hoje, tanto a alopécia quanto a tricotilomania no meu consultório, e às vezes o paciente não me conta isso e não tem uma lesão tão grosseira a ponto de notar. Mas você está na consulta e ele está assim, ó, e ele está retirando, e ele está fazendo mínimas lesões, e você começa a perceber, aqui no final da cabeça também, eu começo a perceber isso. Então, assim, essa atenção do psiquiatra no beira-leito, em hospital geral também, eu já fiz uma avaliação dessa, onde o paciente estava realmente, igual o senhor apresentou agora, assim, com a mão para trás, mas quando eu vi, ele não estava só apoiado, ele realmente estava ouvindo o que eu estava falando de uma forma ansiosa, ele estava incomodado com nossa conversa, com aquela consulta, e eu percebi, então, aquele paciente somático, né? Ele somava vários sintomas e não tinha em nenhum momento, não foi avaliado pela dermato, não foi questionado isso na minha avaliação, ele tinha um segundo quadro psiquiátrico na internação dele e, de repente, a gente viu que ele precisava de uma avaliação interdisciplinar, né? Acho que é muito frequente a gente ver, então, esses tipos de escoriação onde o paciente autoprovoca, e aí para o psiquiatra é fácil de ver. E as outras doenças, né, como alopecia, herpes zoster, gostei muito da gente tratar a questão do líquen simples crônico, porque eles fazem essa escoriação, né? Eles provocam e pioram a doença, é isso que eu compreendi, né? Então, nesse motivo, inclusive na foto que o senhor trouxe, eu acho que é muito comum a gente encontrar esses pacientes em várias situações. Pacientes, inclusive, com lesões de insuficiência venosa, crônica e tudo mais, eles têm essa dermatose paralela. E a gente, às vezes, pode considerar que aquilo ali é uma doença crônica vascular, que talvez seja dermato, né? Então, eu fiquei com essa possibilidade, assim, de ampliar a nossa avaliação, e eu acho que a equipe também pode ter visto isso. A questão da farmacodermia também achei interessante, da carbamazepina eu vejo, mas eu não vi você falando da lamotrigina, que é um super medo dos psiquiatras de fazer, o tal do Steven Johnson, a gente vai andando igual formiguinhas, fazendo de 25 em 25 por semana, para chegar numa dose terapêutica, o paciente parece com uma lesão mínima, a gente já fala, para tudo, que vai perder o dedo. Pode falar, doutor. Então, eu só te falo assim, eu ainda não peguei ninguém com reação à lamotrigina, até hoje, né? Então, assim, o que a gente pega muito mais, a gente pega muito mais paciente com farmacodermia, por exemplo, por dipirona mesmo, por antibiótico comum, aí corriqueiro, por anti-inflamatório, diclofenaco a gente pega demais. Quando o pessoal usava muito Feldene também, piroxicam, né? Era toda hora paciente com reação a piroxicam. Mas o que eu acho interessante, eu vi até uma perguntinha aqui de uma pessoa, de um colega, né, o Diogo, que é pode o seguinte, responder de uma vez. Começar, exatamente, que a farmacodermia mais comum é aquela que eu mostrei ali do eritema fixo, que ele é comum à beça. Rash cutâneo... O eritema pigmentar. O eritema pigmentar fixo, isso. A gente acha, às vezes você vai procurar, às vezes as traduções não estão boas, aí eles colocam assim, erupção fixa, droga, também colocam às vezes assim. Tá. Mas olha só, então, essa farmacodermia, ela é fácil, a lesão é muito característica, é muito redondinha, tem os sinais e sintomas clássicos de queimação, ardência. Agora, quando começa rash cutâneo, que é esse que vocês têm medo, e é para ter medo mesmo, porque o paciente já tem a óbito, eu já trabalhei muito em hospital, né, muito no Madre Teresa, muito tempo,
e às vezes faz interconsulta em paciente de CTI, às vezes o paciente é a óbito mesmo, com reação medicamentosa. Então, sinal de coceira no corpo. O paciente está com pouca lesão, mas ele está muito coçando. Isso já está tendo reação extensa. Então, prurido intenso, febre, né, dor de cabeça, sintoma sistêmico, assim, dor no corpo, esse tipo de coisa assim é sinal de alerta. Lesão começando em mucosa, mesmo que seja pouco. Então, esses são sinais de perigo, sabe? Sinais assim, de muito prurido, lesão em mucosa, olho vermelho. E quando que é a hora de tirar? Mesmo, né? Primeira hora. O paciente queixou. Você entrou uma medicação relativamente recente, coisa de uma semana, 2 assim, tira. Às vezes volta para o antigo, né? E manda para um dermatologista, assim, um colega, liga para ele, ó, fulano, tô com um paciente que está com uma coceira esquisita, eu comecei uma droga para ele, a gente provavelmente vai pulsar com corticoide, se não tiver contraindicação. Então, essas assim que eu vejo que vocês têm um medo e é prudente mesmo, e aí é isso mesmo, principalmente esses quadros assim, que a gente vê que vai ficar tenso. Às vezes o dermatologista a gente chega, olha para o paciente assim e fala assim, nossa, esse cara já está todo coçando. Aí você olha a mucosa, olha a palma da mão, já tem lesão em alvo, você fala assim, nossa, amanhã esse cara está todo detonado. Entendi. Entendeu? Isso é que a gente vê observar muito. o quanto antes, né? E falando em hospital geral, chamar mais a dermato também. Eu acho que pode ser que vocês sejam pouco acionados com essas questões de farmacodermia ou porque demora a perceber que pode ser uma farmacodermia, né? Eu acredito o pessoal que... no CTI, assim, eles já dominam bem. Às vezes o perigo é o paciente ir no PA, o pessoal não dá importância, mandar ele para casa, e aí depois ele voltar em estado horroroso, né? Então, os sinais de perigo são mais ou menos isso aí, é febre, dor no corpo, muita coceira, né, mucosa, é isso mesmo. E a hora de suspender é a hora que você suspeitar. Agora, eu queria falar uma coisa interessante, quando você comentou aí da questão da educação, eu às vezes conto umas historinhas mesmo para os pacientes, eu falo assim, olha, o paciente está se escoriando muito. Aí eu falo assim, você sabia que a pele, né, é o único órgão que você sabe falar assim, por exemplo, está coçando aqui. Você não consegue falar que o seu pulmão está doendo lá embaixo, ou que você está com um negócio na ponta do fígado. Mas é porque a pele tem uns fiozinhos que ligam tudo lá no cérebro. E aí tem um portão lá, às vezes eu falo portão, alguma coisa, tem um controlador que faz você sentir a coceira. Ele resolve o que passa para o cérebro e o que não passa. Às vezes eu entendo alguma historinha simples uma analogia, assim. Né? Para falar assim, então você sente essa coceira muito forte. Mas na verdade aqui, ó, vamos ver junto comigo. Você vê que é pouca coisa que tem aí, mas que você realmente sente. Mas o problema não está aqui na pele, o problema está que esse fiozinho sente muito mais do que devia sentir. Alguma historinha assim, principalmente quando o paciente é mais simples ou mais idoso, e aí você fala, ó, então eu vou te tratar a lesão de pele, mas você precisa ir no médico de estresse. Eu costumo muito falar que o psiquiatra é o médico de estresse. Tá? É uma boa, né? Para a gente melhorar o estigma, né? E ele ficar menos confortável em ir procurar, né? Exatamente, isso funciona muito, principalmente para homem. Homem é muito pior para encaminhar. Muito resistente. Entendeu? E aí você vê, às vezes, o paciente atópico grave também, que tem uma qualidade de vida muito ruim e que tem um prurido muito desproporcional, às vezes, ao que você está vendo, né? Essas xeroses cutâneas também em idoso. Mas é muito comum também uma farmacodermia que a gente tem muito hoje, não sei que a gente poderia chamar assim, mas eu acho que a gente poderia chamar, são esses pruridos crônicos em idoso associados ao uso de atorvastatina, simvastatina. Esses remédios para baixar colesterol, a gente tem toda hora idoso coçando para chuchu aí, e às vezes por causa de medicamento. Não é de vocês não, mas todo mundo passou de 50 anos. É interessante que eu acredito assim, como até o senhor trouxe alguma coisa assim, o que a psiquiatra já pode fazer, às vezes, no primeiro atendimento, se ela percebe algo, né? E falando também, então, dessas medicações, algo que eu tenho no meu consultório e já conversei com vários colegas, que é ter medicamentos da clínica médica. Por exemplo, até quando a gente recebe mesmo uma visita de laboratório, eles falam, olha, você utiliza isso aqui para o nariz, antialérgico. Então, assim, existem alguns medicamentos que eu tenho, que eu sempre guardo e resguardo
não só como amostras, mas é porque a amostra pode facilitar que o paciente já saia dali medicado, né? Mas eu tenho esse arsenal porque antes todo mundo já foi clínico, né? Então, todo especialista ele já foi clínico, então, minimamente, eu acho que a gente consegue identificar e elaborar algum tratamento, assim. Eu acho um absurdo quando às vezes a gente também não consegue fazer nada por um paciente que está com uma crise hipertensiva no seu consultório, né? Quando está hiperglicêmico, nem que seja para orientar, e só fala assim, não, você tem que procurar o hospital, sai daqui e a minha prescrição é essa, né? Acho que todos os médicos aqui, pelo menos como eu conheço todo mundo que está aqui na jornada inteira, conheço bastante pessoas, vocês são sensibilizados. Então, os colegas que estamos aqui, nós somos sensibilizados, eu acho que a maioria tem essa prática, mas é sempre bom frisar que vale a pena ter esse olhar multidisciplinar e, olha, eu não vou te tratar 100%, você precisa realmente ver o especialista, mas eu vou começar com o que me cabe aqui para reduzir o seu dano, né? É uma redução de danos. Então, ter também alguma coisa e saber também que a atorvastatina traz lesão de pele, isso também vai gerar um crônico, né? Algo crônico para ele, das duas partes, tanto na psiquiatria quanto na dermato, e o médico clínico lá que passou a atorvastatina, que às vezes nem está sabendo que ele está tendo essa reação. E, né, porque muitos pacientes chegam para nós só trocando receita no posto, isso é muito comum para a gente. Então, esse paciente não é, às vezes, tão avaliado, né? Tão bem recomendado. E eu tenho muitos pacientes, inclusive, que são de posto de saúde, que têm uma condição um pouco mais aquém, mas procuram um especialista, por exemplo, um psiquiatra, que é difícil de encontrar na rede, é difícil de ter no plano de saúde, às vezes de fácil marcar, então eles vão para o particular, nos encontram, mas o resto do tratamento todo dele, das outras condições, são feitas no SUS, e a gente entende que, pela demanda grande do SUS, não consegue-se também, às vezes, fazer essas avaliações, ou a resposta dele no retorno daqui a 3, 4 meses, então eu posso vê-lo antes, né? Vamos fazer essa avaliação criteriosa que você deixou bem claro para nós, viu? Muito obrigada. Eu vou fazer agora só a observação agora da neurologia, da doutora Maria Angélica. Doutora Maria Angélica, é algo que todo mundo deve ter percebido aqui, e é claro que eu percebi, todas as doenças que você nos apresentou como mais frequentes da neurologia cursam com depressão, né? Então, a depressão já é a doença mais incapacitante do mundo e está sendo inserida nas doenças neurológicas, assim, gravemente, né? Muitas vezes eu fiz algumas anotações, assim, mas tudo que eu vi e percebi da sua fala é que realmente a gente precisa observar que esse paciente tem uma condição neurológica que poderia explicar tanto o humor deprimido quanto o quadro de comportamento, né? Ele poderia ser explicado pela doença de base, por exemplo, um bradipsiquismo, uma bradicinesia no Parkinson, né? Uma esclerose múltipla que tem muitos sintomas, né? Então, ele poderia ser facilmente explicado e ser passado batido, e que a gente precisa ampliar essa discussão e colocar o psiquiatra em tratamento em conjunto, porque é difícil a gente colocar na linha, né? Quando é que começou um sintoma, quando é que começou a depressão, ou quando é que começou um outro sintoma psiquiátrico, mas eu estou trazendo a depressão porque você trouxe como seu primeiro tópico, né? 40% dos pacientes têm esclerose múltipla, não sei se esse é o número correto, tá? Não anotei a porcentagem, mas você trouxe altas porcentagens dos pacientes com epilepsia, inclusive, que é um paciente que, às vezes, ele é tratado a crise, se ele consegue rapidamente ser medicado e tem uma medicação de controle da doença, ele não volta, né? Assim, ele não faz esse acompanhamento dentro do hospital, falando muito da psiquiatria de ligação, ele não é visto pelo psiquiatra porque ele sai rápido, né? Se ele tem uma condição que ficou clara, que ficou medicada e 2, 3 dias o anticonvulsivante chegou na dose terapêutica, ele não vai ainda para o psiquiatra, então é interessante sempre o neuro deixar mesmo essa observação, né? Busque o psiquiatra, pode ter uma condição psicogênica junto, né? Pode ter uma possibilidade aí de você estar desenvolvendo por estresse também essas crises, né? Elas são interligadas, a gente sabe que são. Então, achei assim, muito interessante a gente falar no Alzheimer, inclusive,
Eu tenho alguns pacientes, eu não sou psicogeriatra, mas eu recebo alguns pacientes, e no hospital também vejo, né? Mas recebo no consultório já um paciente muito debilitado. Então, o paciente para psiquiatria, ele já chega altamente comprometido. Ele geralmente já chega com comprometimento de impulso, onde ele está batendo na família, ele bate no cuidador, ele está agressivo, né? Ele cospe a comida. E aí ele vem para mim por um sintoma de impulsividade, de controle mesmo do que ele está fazendo comportamental com a família, não permitindo o convívio mais, né? Desregulando, descompensando até o cuidador e como ele é tratado. E a evolução da doença só vai piorar. Mas aí eu percebo que esse paciente realmente poderia estar deprimido antes, ou ele poderia ter um comprometimento já mental e cognitivo de restrição social, né? Quando começa mesmo a doença, aquela restrição social, aquela repetição de palavras, onde aquele paciente vai sendo até estigmatizado um pouco na família, né? De que, nossa, está esquecido, está repetindo demais, aquele pródromo praticamente da doença, que já é uma instalação da doença, me corrija se eu estiver errada, mas, né, já é uma apresentação precoce da doença. E aí ele vai passando despercebido, e quando ele chega já para psiquiatra, é porque ele já está causando muito, né, falando bem grosseiramente, e a gente tem que fazer uso de drogas para controle de impulso ou controle do comportamento, bem aí na ativação de alguns lobos, assim, que estão com... Você faz uma TC, faz uma ressonância, tem um comprometimento já, e você fala, olha, é controle de danos também, porque não tem mais como resolver. Mas talvez se ele tivesse sido tratado antes de uma forma que a gente resguarda aquela parte ali, talvez do lobo frontal, tem essa condição assim do freio, né? Do comportamento, do impulso, do temporal, das emoções, é possível que a gente tivesse percebido um distanciamento desse comportamento depois, né? A gente via que poderia ter afastado um pouco para o final da doença do que naquele meio. Eu acho que se ele fosse olhado desde o começo por um psiquiatra em conjunto para proteger, uma questão de neuroproteção, uma questão de evitar o estresse oxidativo, onde ele realmente vai ter uma perda aí da neurotransmissão mesmo, do encontro de neurônio e tudo mais. E então, assim, mais que nunca, vocês três trouxeram aqui, assim, comprometimentos claros, muito bem embasados, muito bem expostos de que a psiquiatria ela entra muito favoravelmente nas atribuições de vocês três. E essas são as minhas considerações. Eu me apaixonei pela reunião aqui hoje, eu gostei demais. Achei que vocês trouxeram, assim, um pouco do básico da vida de vocês, mas que isso pode preencher muito a avaliação multidisciplinar do psiquiatra, né? Eu vi que tem aqui mais uma pergunta, essa é direcionada para a Maria Angélica, como já estamos falando, você já está aqui na tela. O Diogo Souza pergunta como diferenciar depressão primária de uma depressão que ocorre como pródromo de uma demência. Uma pergunta difícil, né, Maria Angélica? Meu Deus, você com a palavra. Boa noite. Então, realmente é difícil, né, essa diferenciação. Mas, a princípio, no pródromo da demência, o sintoma mais característico e que vai continuar durante todo o processo vai ser a apatia. Então, a apatia pode ajudar, né? Assim, que talvez não vai estar presente na direcionar depressão. Um pouco, né? Isso, justamente. Aí é tentar detalhar cada sintoma mesmo, né? Para fazer essa diferenciação, mas está bem clara a presença da apatia na depressão, né, das demências, principalmente na demência de Alzheimer. Interessante, obrigada, então. Então, eu vou deixar a palavra para vocês três, quem quiser falar, ou se alguém quiser abrir a câmera, fazer uma pergunta direcionada. As outras perguntas, eu vi que o Diogo já foi respondida, da dermato. O Geraldo pergunta como é que fica um ambiente restrito para o paciente que está em TMO. Priscila, se você quiser responder para nós.
Eu acredito que eu também consiga responder, né, que o acesso é permitido aos médicos, né? Sim, então, ele é restrito, ele é restrito, né, mas na situação, porque, claro, todos os médicos e profissionais que trabalham dentro do hospital, eles têm acesso lá dentro quando eles são autorizados. Por exemplo, quando são solicitados, não autorizados, solicitados, né? Então, se a gente pede uma interconsulta para um outro colega que não está ali no dia a dia, né? Ah, eu quero uma avaliação do dermatologista. Então, assim, isso ele entra normalmente no hospital, enfim, ele vai se paramentar, né? Se for necessário, exatamente. isso. Ele vai se preparar, né? Então, a gente vai colocar um capote, vai ter luva, vai ter máscara, gorro, tudo, enfim, tudo pronto para poder, né? Ele vai se paramentar para entrar dentro do apartamento, que é individualizado. Que é um ambiente estéreo, né? Assim, é porque o ambiente é muito estéreo e nós estamos contaminados. Aí é o contrário, exatamente. Não é o Covid. Nós vamos proteger levar ao paciente, a pessoa, exatamente. Né? Exatamente. Perfeito. Então, assim, a gente faz as avaliações dos pacientes normalmente, né? Em todos os andares do hospital, a gente tem paciente internado. Então, quando a gente entra para poder olhar a unidade TMO, a gente se paramenta, né? Em cada quarto. Então, a gente usa um capote, né? Separado para cada quarto e a gente se paramenta para entrar em cada quarto. Então, de modo que a gente não vai ter contato, né, de um apartamento para o outro, a gente troca de roupa, tá? Então, a gente tem uma roupa especial para cada quarto e a gente se prepara para isso. Os profissionais todos entram dessa forma também. Então, tem o pessoal da limpeza, o pessoal da nutrição, o pessoal todo que entra também para dar o apoio, eles também vão ser paramentados e entrar lá dentro de uma forma individualizada, tá? E a gente tem uma anticâmara também dentro do apartamento, por dentro ele é todo muito parecido com um apartamento normal de internação. Só que a gente tem uma anticâmara que a gente já permite que a gente possa se preparar para entrar no apartamento propriamente dito. Então, a gente se prepara para poder levar o paciente o máximo de proteção possível, né, de contato do meio externo. E os acompanhantes também, eles usam uma roupa que é fornecida pelo hospital, tá? Então, a roupa não é a roupa de dia a dia mesmo, de casa, não é nada disso. É tudo muito individualizado mesmo para dentro do hospital. Muito bem, muito obrigada. Quem não tem esse convívio, né, fica muito curioso mesmo. Realmente, o setor de TMO, para quem não conhece, né, nos hospitais que a gente tem aqui em Belo Horizonte, eles são separados, eles são realmente uma ala separada. Como a gente está vendo o Covid hoje, é como se fosse uma analogia mesmo, é aquela área mesmo que isolada, como se fosse uma área que tem COVID. um andar diferente, onde todo mundo entra com EPI diferenciado, não pode trocar as pessoas, porque a gente não sabe como que é o cuidado do acompanhante também fora, né? Então, ele pode chegar gripado e tudo mais, coisa que um profissional de saúde, ele tem mais comprometimento de saber que ele não pode adentrar ali, né? O quanto que ele pode estragar o tratamento, né? Inclusive, então, com a vinda do Covid, as medidas restritivas ficaram mais piores, acirradas, né? Ficaram piores. Porque ainda, se a gente podia permitir que o acompanhante viesse a cada semana, por exemplo, trocar a cada semana, agora a gente está ele mora junto, né? O tempo todo, exatamente. Então, porque tem que fazer o teste de Covid para entrar dentro da unidade, né? Enfim, ficou muito mais restrito agora. Exatamente. Muito bem, muito obrigada a todos. Nós estamos caminhando, então, agora para o final. Vou perguntar se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Acho que todos receberam pelo menos uma pergunta, mas eu achei que foi uma exposição incrível, né? Mais uma vez, eu fiquei muito feliz e muito grata de moderar essa sala e acho que todos aqui devem ter ficado muito satisfeitos, né? Vocês apresentaram também com bastante organização, deixando bem claro. E então, assim, deixo aqui alguns minutos, se alguém quiser falar alguma palavra, se os palestrantes quiserem agradecer. Como é de praxe, a gente precisa só responder, terminar aqui falando que o próximo evento, né, da AMP vai ser a Jornada Mineira de Psiquiatria, vai acontecer em novembro, e as inscrições já estão abertas no site da AMP, e todos estão convidados. E
E é isso. Então, sim, já agradeço a todos a oportunidade e convido quem quiser ainda falar ou agradecer, para a gente caminhar para terminar a nossa fala. Muito obrigada. Alguém? Eu me senti muito, muito agradecida mesmo. Muito bom. Que bom, viu? Então, muito obrigado aí pela ainda participação também. Doutor Paulo, muito obrigada também. Doutora Maria Angélica, muito obrigada. Então, eu vou encerrar a mesa. O Diogo também está deixando muito obrigado. Obrigada. A nós. Obrigado pela participação de vocês. Boa noite. Boa noite. E nos vemos aí na Jornada Mineira, então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.